Bem, vamos iniciar aqui a nossa aula, aqui pela Faculdade Netcom. A disciplina que nós vamos trabalhar é Física 2. Meu nome é Ricardo Silva Borges, certo? Aqui pela Faculdade Netcom nós vamos iniciar então a nossa primeira aula, que é justamente sobre temperatura, certo? Então, o livro que nós vamos ter como referência bibliográfica é justamente o do Halliday, do Resnick e do Walter, né? Que é justamente o Fundamentos de Física, o volume 2, certo? De 2011, nona edição. Como vocês podem observar na imagem abaixo. Esse livro de capa verde. Certo? Então, como eu havia comentado, essa primeira aula vai ser muito importante conhecer o que rege, os conceitos que regem sobre temperatura, né? Como a gente sabe, a temperatura é o fruto da termodinâmica. Certo? Então, primeiramente, nós temos que entender um pouco o que é termodinâmica para posteriormente dar continuidade sobre a aula. Então, como vocês podem observar, a termodinâmica, né, é um dos principais ramos da física e da engenharia e da termodinâmica, certo? Então, é um estudo de energia térmica. E o que caracteriza essa energia térmica? É justamente, pessoal, o resultado, né, da soma de energia cinética e energia potencial, né, e de todas as partículas constituintes de um corpo. Então, a gente tendo noção, né, qual a composição interna química desse corpo, posteriormente a gente tem uma noção relacionado à temperatura, ou seja, a temperatura que esse corpo pode se apresentar frio ou quente, certo? Então é importante para a gente poder distinguir qual material que está recebendo a temperatura, né? É importante a gente ter a noção da sua composição interna, certo? Então, também conhecido como energia interna, a energia térmica, né, dos principais sistemas. Um dos conceitos centrais da termodinâmica é justamente a temperatura, certo? Também, pessoal, a gente pode compreender a termodinâmica como o estudo das leis que regem a relação. Qual a relação? Justamente entre calor, trabalho e outras formas de energia. Tudo bem? Então, como exemplo, a gente pode comentar que desde a infância temos um conhecimento prático, né, de todos os conceitos de temperatura e energia térmica, certo? Como por exemplo, meteorologista, né, que é a transferência de energia térmica nos eventos associados como o aquecimento global, El Niño. Ali a gente pode observar que a termodinâmica está presente, certo? Então, a gente pode comentar também como desde a infância, ou seja, temos conhecimento prático dos conceitos de temperatura e energia térmica. Ou seja, sabemos, por exemplo, que é preciso tomar cuidado com os alimentos, né, e objetos quentes, e que a carne e o peixe devem ser guardados na geladeira, justamente para conservar o produto, né? E tendo essa noção que para conservar o produto, temos que colocar o produto, né, em baixa temperatura. Porque se o mesmo tiver em temperatura ambiente ou temperatura acima do ambiente, consequentemente ele vai chegar a um ponto que vai estragá-lo. Certo? Então, mesmo a gente não tendo noção do que é definida a termodinâmica, mas a gente já tinha prática em relacionada a ela, né? Então, outro exemplo, sabemos, né, também que a temperatura no interior de uma casa ou de um automóvel deve ser mantida dentro de certos limites e que devemos nos proteger do frio e do calor excessivo, né? Ou seja, outro exemplo que a gente pode comentar, né, é os engenheiros de automóveis, engenheiros de alimentos. Eles têm uma plena noção, né, relacionado com a termodinâmica, né? Outro exemplo que a gente pode citar da aplicação da termodinâmica é justamente os engenheiros biomédicos, né? Que para distinguir, né, a temperatura de uma infecção viral benigna de um tumor cancerígeno, né, canceroso. Então, é importante, né, ter todos esses conhecimentos relacionados com a termodinâmica, certo? Então, posteriormente, nós vamos comentar, relacionado à termodinâmica, que existem 4 leis que regem, que é a lei zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Ou seja, posteriormente, no decorrer da disciplina, nós vamos comentar todas, para que todos possam entender. Então, o ponto de partida de nossa discussão é justamente essa, né, da termodinâmica, é o conceito da temperatura. Então, o que será a temperatura, né? Como vocês podem observar, né, a temperatura é uma grandeza relacionada
com a nossa sensação de distinguir o que é calor e o que é frio, né? Então, é a medida usada um instrumento conhecido como termômetro, justamente para a gente definir qual a temperatura interna de um determinado corpo, né? Então, que com uma substância, né, ou com uma propriedade mensurável, ou seja, é contável, né, em relação à temperatura interna de um determinado corpo. Então, com o comprimento ou pressão que varia de forma regular quanto a substância é aquecida ou esfriada, certo? Então a gente também pode definir, né, que temperatura é justamente o que, pessoal? Uma grandeza física escalar. Por que escalar, pessoal? É porque ela pode ser escrita tanto na forma de número seguido de uma unidade de medida, certo? Então é uma grandeza escalar, né, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas, né, que compõem o corpo. Ou seja, quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo. E se for o inverso, quanto menor a agitação molecular, consequentemente a gente observa que o corpo está no estado frio. Tudo bem? Então, dando continuidade, temos que quando um termômetro e o outro objeto são pontos em contato, eles atingem, né, depois de algum tempo, o famoso equilíbrio térmico. É importante que a gente tenha conhecimento o que é o equilíbrio térmico. Então, como vocês podem observar nessa imagem, temos dois corpos, né, de diferentes temperaturas, mas quando ambos estão em contato, com o decorrer do tempo, a gente verifica que acontece o quê? Os corpos chegam em um equilíbrio térmico, ou seja, ambos ficam com a mesma temperatura. Então, depois que o equilíbrio térmico é atingido, a leitura do termômetro é considerada como a temperatura do outro objeto, né? Então, como vocês podem observar na imagem abaixo, o processo é coerente por causa da lei zero da termodinâmica, né? Ou seja, a primeira lei que nós vamos comentar, pessoal, é justamente quando, se dois objetos, A e B, estão em equilíbrio térmico, com o terceiro objeto, que no caso é o C, que é o termômetro, os objetos A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, eles têm que apresentar temperaturas iguais com o decorrer do tempo quando estão em contato. Tudo bem? Então, pessoal, só para ficar mais claro em relação ao equilíbrio térmico, a gente também pode definir, né? É aquela que trata, né, das condições de dois corpos, por exemplo, A e B, obter um equilíbrio térmico com o terceiro corpo, né? Que é justamente o que é a junção dos dois. Então, um exemplo que a gente pode até comentar relacionado, temos um copo contendo café a uma temperatura aproximadamente 50 graus e temos um copo de leite a temperatura aproximadamente de 20 graus Celsius. Ou seja, quando juntamos o café com o leite, né, teremos o que? Um terceiro corpo, que no caso a gente pode definir como o corpo C. O café é o corpo A, o leite é o corpo B e o C é justamente o que? A junção dos dois. Então a gente verificou, né, que juntou-se o que? Um líquido a 50 graus Celsius e o outro líquido, que no caso o leite, a 20 graus Celsius, certo? Então, com o decorrer do tempo, esses dois líquidos juntos vão ter uma temperatura única, né, para ambos, certo? Então, a temperatura é influenciada pelo tipo de material com que é feito. Em outras palavras, né, a gente pode definir que a temperatura depende da condutividade térmica maior ou menor em materiais diferentes, né? Ou seja, condutividade térmica, pessoal, justamente descreve o transporte de energia, né? Como essa transição. Então, podemos observar aqui, dando continuidade, temos que a unidade de temperatura é justamente a SI, né? Ou seja, e é o Kelvin que é definido na temperatura. Por definição, a temperatura do ponto triplo da água é justamente 273,16 Kelvin, certo? Daqui a pouco nós vamos verificar o que significa esse ponto triplo da água, certo? Então temos que outras temperaturas são definidas a partir das medidas executadas com um termômetro a gás de volume constante, ou seja, no qual uma amostra de gás é mantida a um volume constante para que a pressão do gás seja proporcional à temperatura, certo? Então a gente define que o que, pessoal? Que a temperatura T medida por um termômetro a gás é definida pela essa definida equação, certo? Que temos que T é igual a 273,16
16 Kelvin, que é justamente a temperatura do ponto triplo da água, né? Ou seja, pessoal, só para ficar mais claro, o ponto triplo da água é justamente quando o estado, né, ou a água se apresenta tanto no estado sólido, líquido e gasoso, certo? Coexiste em um equilíbrio termodinâmico. Daqui a pouco nós vamos verificar esse diagrama de fase, justamente para vocês observarem o que caracteriza justamente esse ponto triplo da água, certo? Então temos aqui, pessoal, que nessa equação o T é a temperatura em kelvins, P é a pressão do gás, certo? E P3 é a pressão do gás no ponto triplo da água, certo? Então, pessoal, isso aqui vai só por curiosidade de formação relacionada, né, com a temperatura do ponto triplo da água, para a gente distinguir, né, justamente como foi definida essa temperatura, certo? Então temos que a temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais do SI, que é o Sistema Internacional de Medida, né? Então temos que os físicos medem a temperatura na escala Kelvin, né? Porque, como a gente sabe, existe Celsius, Fahrenheit e Kelvin, mas mundialmente é a mais utilizada a escala Kelvin, cuja unidade é o K, né? Que no caso é Kelvin, né? Então, embora não exista um limite superior para a temperatura de um corpo, mas, no entanto, existe um limite inferior, né? Ou seja, essa temperatura limite é tomada como zero da escala Kelvin de temperatura, certo? Ou seja, a temperatura ambiente está em torno de 290 Kelvin, certo? Então a gente pode observar nessa imagem à direita que a menor temperatura obtida é justamente o quê? 10 elevado a menos 9 Kelvin, que é a menor temperatura obtida em laboratório. Agora, em relação à temperatura quente, né, pessoal? A gente pode observar que ela é imensurável. Pode ter medidas maiores, que essa aqui foi a maior detectada até hoje, que é 10 elevado a 39, que é o universo longo após o Big Bang. Ou seja, após a explosão do Big Bang, a temperatura foi altíssima. Então foi a maior temperatura detectável. Mas, no entanto, a gente pode confirmar, né, que não existe, né, um limite superior para a temperatura de um corpo. Certo? Então, demos aqui continuidade, pessoal, que relacionado justamente sobre a lei zero da termodinâmica. A gente pode comentar que as propriedades de muitos objetos mudam consideravelmente quando são submetidos à variação de temperatura, certo? Justamente, pessoal, é relacionado à dilatação térmica. A gente pode comentar isso, né? Então, eis que alguns exemplos. Quando a temperatura aumenta, consequentemente ocorre o que, pessoal? O volume de um líquido aumenta, né? Ou seja, uma barra de metal fica um pouco mais comprimida, que é justamente a dilatação linear. A resistência elétrica de um fio aumenta, e ao mesmo acontece com a pressão e o gás confinado, né? Ou seja, com aumento da temperatura, consequentemente a gente tem aumento de várias variáveis, né? Então, como vocês podem observar nessa imagem abaixo, né, a lei zero da termodinâmica é justamente o que? Se dois corpos, A e B, como vocês podem observar, esses líquidos azul e roxo, estão separadamente em equilíbrio térmico, né, comum, que no caso é o terceiro corpo, que é a junção dos dois, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si, certo? Como a gente já comentou até anteriormente no slide passado, que está relacionado, né, justamente com aquele exemplo do café e leite, né? A gente pode observar aqui na imagem, o líquido azul está a 21 graus Celsius, o líquido roxo está a 29. Então, com o tempo, de acordo com a variação do tempo, né, a gente pode observar, né, que ambos líquidos juntos formam um terceiro corpo, onde esse terceiro corpo tem que temperaturas iguais. Então, pessoal, em uma linguagem menos formal, é o que a lei zero nos diz é o seguinte: todo corpo possui uma propriedade chamada temperatura, certo? E quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais, certo? Como a gente observou no exemplo passado. Então, para ficar mais claro, a aplicação da lei zero da termodinâmica, temos aqui, ó. Usando a lei zero constantemente no laboratório, quando desejamos saber se os líquidos entre dois recipientes estão na mesma temperatura, medindo a temperatura de cada um com o termômetro, não precisamos colocar o que? Os dois líquidos em contato e observa se estão ou não em equilíbrio térmico, né? Ou seja, eu utilizo meios para que ambos líquidos, né, que estão medindo a temperatura, cheguem a uma temperatura iguais, né? Então a lei zero, considerada uma descoberta tardia, pessoal, foi justamente aonde, ó, em 1930. Foi formulada apenas na década de 1930,
muito depois da primeira e a segunda lei da termodinâmica terem sido descobertas e numeradas, certo? Então aqui, pessoal, para ficar mais claro, né, como vocês podem observar na imagem, temos aqui, se A está em equilíbrio térmico com B, né, como vocês podem observar que eles estão na mesma temperatura, A também está em equilíbrio térmico com C, certo? Como vocês podem observar aqui também, eles estão aqui na mesma temperatura. Podemos concluir que B está em equilíbrio térmico com C, certo? Se A, B e C, certo? Que no caso A e B é a junção para formar o C, consequentemente todos os materiais estão em equilíbrio térmico. Certo, pessoal? Agora, recomentando sobre o ponto triplo d'água, que a gente havia comentado, né? Que é justamente o que? Corresponde a um ponto no diagrama de fase, que é justamente nessa imagem à direita, que é esse ponto aqui, em que os estados sólidos, que é justamente essa região, o líquido e o vapor, né, apresentam equilíbrio termodinâmico. E o que caracteriza esse equilíbrio termodinâmico, pessoal? Justamente, né, quando um sistema está simultaneamente, né, ao mesmo tempo, em equilíbrio mecânico, né, ou seja, a pressão é constante, em equilíbrio térmico, ou seja, também a temperatura é constante, e equilíbrio químico, sua composição também é constante, certo? Então, no diagrama de fase, o ponto triplo é localizado onde a curva de sublimação, que é justamente essa curva aqui, a curva de fusão-solidificação, que é essa curva vermelha, e vaporização e condensação, que é essa curva laranja, né? Como vocês podem observar nessa imagem à direita, é justamente a mudança de estado, né, de um corpo. Quando está no estado sólido para o líquido, a gente considera isso aqui, ó, teve uma fusão. Do líquido para o gasoso, houve o que? Uma vaporização. Agora, do sólido para o gasoso, diretamente, sem passar pelo líquido, tivemos o que? Uma sublimação. E quando tem o retorno do gasoso para o líquido, a gente tem uma liquefação, né, pessoal? Certo? Que a gente também pode caracterizar como condensação, né? E quando temos do líquido para o sólido, temos o que? Uma solidificação. E quando temos do gasoso para o sólido, temos uma ressublimação ou a própria sublimação. Tem livros que adotam que tanto do sólido para o gasoso como do gasoso para o sólido é considerado sublimação. Então é justamente, pessoal, justamente para a gente diferenciar essa curva, né? Esse diagrama de fase. Certo? Temos aqui o ponto triplo, é quando está simultaneamente tanto no estado líquido, gasoso, como sólido, né? Então, temos aqui um exemplo, né? Sim, em relação ao ponto crítico, como vocês podem observar esse ponto aqui, é justamente quando a substância se apresenta em equilíbrio nas fases gasosa, né, e líquida, que é justamente nessas duas regiões, e com a pressão e a temperatura de densidades iguais, certo? Tá aqui um exemplo, pessoal, que é o ponto triplo do ciclo hexano, né, que a gente observa que o líquido está em estado líquido, depois ele começa a passar por processo de ebulição, vaporização e, consequentemente, solidificação, certo? Então, é o ponto triplo do ciclo hexano. Ao mesmo tempo que a substância entra em ebulição, ela também solidifica, né? Então, para essa substância de fórmula C6H12, o ponto triplo acontece justamente a pressão a 0,05 atm, a temperatura de 6 graus Celsius, certo? Então, pessoal, só revisando novamente aqui em relação ao diagrama de fase, a gente sabe, né, que esses dois locais aqui, essa região é sólida, que é vapor e líquido, certo? Então temos aqui, ó, quando eu estou do estado vapor para o sólido, né, a gente verifica aqui uma sublimação, por isso que aqui é curva de sublimação. Agora, quando eu estou do estado líquido para o sólido, a gente tem uma solidificação, né, e do sólido para o líquido temos o que? Uma fusão, por isso que essa curva é fusão-solidificação. Quando estamos no estado líquido para o vapor, a gente tem uma vaporização. Agora, quando estado do vapor para o líquido, temos o que? Uma condensação, certo? Então, para ficar mais claro, vamos aqui aplicar uma questão, né? Esse que a gente acabou de comentar. Então, como você pode observar nessa imagem abaixo, considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura, né? Qual representa o ponto A, B, C, D e E, né? A gente pode observar conforme o diagrama de fase que esse ponto A é justamente o que, pessoal? É o ponto de sublimação, né?
Tanto quando aqui essa região aqui é sólida e essa região aqui é vapor. Certo? Então, quando eu vou do vapor para o sólido e do sólido do vapor, é justamente o que? Sublimação. Certo? Por isso que esse ponto aqui, né? Ou seja, esse ponto de sublimação, esse corpo está tanto no estado sólido como no estado de vapor, simultaneamente, né? O ponto B é justamente o que, pessoal? O ponto triplo, né? É quando está simultaneamente tanto no estado sólido, líquido quanto vapor, gasoso. O ponto C, justamente o que, pessoal? O ponto de fusão e solidificação. Como a gente sabe, que é o estado sólido e aqui é o que? O estado líquido, essa região. Então, quando eu vou do sólido para o líquido, eu tenho o que? Fusão. E quando eu estou do líquido para o sólido, tenho o que? Solidificação. Aí o ponto D, né? Que é nessa região aqui entre o líquido e o gasoso. Temos aqui, quando eu estou do gasoso para o líquido, né? A gente tem o que? Uma condensação. Quando eu estou do líquido para o gasoso, temos o que? Uma vaporização. E o ponto E, né, pessoal? Justamente aqui, ó, o ponto crítico. Que também é entre estado líquido e gasoso, certo? Então, outra questão, para ficar mais claro, a gente pode comentar aqui, ó, que observando o diagrama de fase PT, né, que é pressão e temperatura, as coordenadas, mostrando a seguir, pode-se concluir o quê? Corretamente que a substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória, ou seja, pessoal, justamente aqui, ó, tocou nessa curva, foi quem? A trajetória Y, né, e a trajetória U, né, ou seja, está aqui então a resposta, Y ou U, certo? Que é justamente nessa curva aqui, que é a curva de sublimação, certo? Então aqui encerramos nossa primeira aula, muito obrigado a todos.